Quem define se o imóvel cumpre uma função social ou não? São vocês ou a justiça? O que configura um imóvel sem cumprir função social para a Constituição? Na verdade, eu faço as perguntas aqui e você responde. Mas, respondendo É sua pergunta... inclusive constitucional. Bianca, por favor, se atenha às perguntas que o vereador está fazendo, tá certo? Entendi como Tá pergunta bom. o que ele falou. Eu não estava nem terminando Mas de falar. ele vai formular a pergunta e quando for para a senhora responder, ele vai dizer, tá certo? Foi mencionado, inclusive, por Vossa Senhoria, que no mês de dezembro existe um certo apelo da população, dos próprios movimentos sociais, de se engajarem em campanhas que tragam esse tipo de alimento, de ação para pessoas, para famílias carentes. Observa-se aqui na imagem que a falta de apelo da população é tão grande que uma live produzida por eles tem 3 pessoas assistindo, ou seja, não tem o mínimo de apelo popular. Senhor presidente, ganha eu acho votos que não é interessante eu haver não a atrapalhei, adjetivação senhor da presidente, eu não atrapalhei testemunha, ninguém nas minhas presidente. perguntas. Estou perguntando objetivamente se vocês aderem às ações. Não estou perguntando se vocês discutem, se vocês se organizam. Não estou perguntando isso. Estou perguntando se vocês aderem às ações nacionais ou não. É uma pergunta muito simples e objetiva. Sim ou não? Estou lhe respondendo. O movimento se organiza de forma nacional. Sem respostas para isso, não estou fugindo. Aí o senhor pode perguntar para qualquer pessoa aqui se foi respondida ou não a pergunta. Porque aí se tem um Não, mas problema aqui de eu sou o relator, eu entendimento, faço as perguntas e eu digo se se tem foram um problema respondidas de ou não. entendimento. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal do Natal. E havendo um número legal, eu declaro aberta a 5ª reunião ordinária da Comissão Especial de Inquérito que visa investigar as invasões na cidade do Natal. Vou dizer aqui a todos que nós estamos aqui numa reunião de trabalho. Comissão, como o próprio nome já diz, é uma comissão especial de inquérito. Aqui nós estamos fazendo um trabalho investigatório para investigar fatos. E a todos que estão presentes aqui, eu conto com a compreensão e com a colaboração de vocês. Nós não vamos permitir aqui manifestação, seja a favor ou contra, de A ou de B, para que a gente possa ter realmente um ambiente harmônico e que nós possamos começar e terminar os trabalhos aqui com muita tranquilidade. Então, eu peço aqui a colaboração de vocês. Terá garantido o direito de estar presente, de assistir, de acompanhar, de prestar o apoio, o que quiser. Agora, a gente vai para que realmente nós tenhamos aqui um ambiente de respeito. A gente pede a colaboração para que não haja manifestação. Caso descumpra esse acordo nosso aqui, a gente vai pedir para a pessoa se retirar. Caso não, a gente vai usar os meios necessários para que a gente possa tornar um ambiente mais respeitoso possível. Quero chamar aqui o senhor Eugênio Pacelli de Medeiros, ele que representa aqui a Associação do Supermercado do Estado do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, senhor Eugênio. O senhor também está aqui na condição de convidado, porém, muito importante que o senhor tenha conhecimento, né, saiba da dinâmica aqui, da questão de dizer a verdade do que souber e do que for perguntado, tá certo, sobre as penas da lei. Então, eu quero já passar a palavra aqui para o vereador Daniel Valença, que tem o tempo regimental para fazer aí as perguntas para o senhor Eugênio, que é representante da Associação dos Supermercados do Estado do Rio Grande do Norte. Boa tarde especial às famílias do MLB que estão aqui acompanhando essa sessão hoje. São muito bem-vindos e bem-vindas à Casa do Povo. Boa tarde especial, senhor Eugênio Pacelli, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa. Eu queria pedir à TV Câmara para expor uma imagem ali que nós solicitamos previamente. Senhor Eugênio, nessa imagem é de um dos atos que a MLB realizou em um mercado, na campanha do Natal Sem Fome, e eu gostaria que se o senhor pudesse descrever, né, essa imagem, enfim, o que está acontecendo ali. Da forma como a imagem está mostrada, nos parece que são pessoas, né, que estão adentrando ali no estabelecimento comercial. Diz pouco para mim, mas aparentemente em busca de algum tipo de apoio, ou de pedido de alguma doação, coisa dessa natureza. Porventura, o senhor identificou que não havia possibilidade de movimentação, de entrada e saída de clientes, ou era apenas uma manifestação, como o senhor colocou aqui para nós? Nessa imagem, aparentemente, pelo menos, não aparece, ou não parece que haja bloqueio, embora, até onde eu pude acompanhar e até ouvir as lojas que tiveram as invasões, ocorreram situações um pouco mais delicadas. Não nessa imagem que está sendo apresentada. Tinha uma segunda imagem dessa mesma atividade, ação? O pessoal ali da TV Câmara.
Pelo que a gente vê, né, a porta ali está, inclusive, desobstruída, está tendo transmissão ao vivo pelo perfil desse movimento social. Enfim, aparentemente se preservou a possibilidade de ingresso e saída das pessoas, né? Em especial, gostaria de concluir que das 4 situações que ocorreram, 3 delas foram em lojas de grande porte, né? A empresa é de grande porte, mas a loja é pequena, que foi a loja do Alecrim do Nordestão, e essa foi a loja que, digamos assim, foi mais traumática. Uma loja pequena, não tem estacionamento, e se você reunir ali 60, 80 pessoas na frente da loja, isso gera realmente um impacto, e nesse caso, que foi a ocorrência de 2022, houve sim um comprometimento, segundo me foi passado, inclusive, por diretores do Nordestão, chegaram a baixar as portas, porque o impacto foi muito grande no sentido de que a aglomeração para o tamanho da loja era muito grande. Há de se convir que se você colocar 80 pessoas ou 100 pessoas na porta de um estabelecimento como aquele do Alecrim e comparar, por exemplo, com 80 ou 100 pessoas na porta do Carrefour, a percepção é muito diferente. Então, isso realmente gerou um impacto maior e um desconforto, especialmente porque nós temos uma vivência de quase 50 anos de supermercados. A gente sabe que diariamente transitam dentro de um supermercado de médio a grande porte entre 1.500 e 5.000 pessoas. E no momento que você recebe essa grande quantidade de pessoas, e ali naquele instante tinham crianças, tinham idosos, tinham consumidores, gerou-se realmente uma surpresa, e uma surpresa preocupante, no sentido de que pudesse haver algo, embora não tenha havido, não há registro de quebra, nem de conflito, mas houve sim essa preocupação e afastou naquele momento até pessoas que estariam chegando. Então, apesar desse desconforto, não há relatos de que as pessoas do movimento, mulheres, crianças, idosos, como Vossa Excelência colocou aqui, tenham impedido a entrada e saída de transeuntes. Isso daí não há relato. Não, em especial nas 3 redes grandes, não. Perfeito. O Nordestão foi um caso mais específico. Vossa Excelência trataria esse caso como uma invasão? Sim, trataria sim, porque ela é totalmente diferente do procedimento cotidiano, por exemplo, de uma loja cheia de consumidores. Então, você, como eu estou dizendo, você está no seu estabelecimento comercial, seja um supermercado, ou seja, até uma outra atividade de comércio, e receber ali instantaneamente 80 ou 100 pessoas, passa para qualquer pessoa a impressão de que está havendo uma invasão. Inclusive, como hoje as comunicações são muito rápidas, as redes sociais imediatamente disseram, estão invadindo. Então, a gente, quando foi tomando conhecimento e foi vendo, daí a pouco já estavam postando imagens, vídeos, e isso passou, pelo menos, essa impressão. Como eu estava dizendo, se você está para ir para o supermercado, fazer sua compra e recebe uma informação que houve uma invasão, mesmo que ela não seja, de fato, algo que esteja gerando muito tumulto, mas naquele momento eu, pelo menos, não iria para o supermercado, porque você fica com aquela preocupação de que pode haver alguma reação, ou de quem está chegando, ou de quem está lá dentro, especialmente de segurança e tal. Graças a Deus não houve, porque o pessoal foi bem instruído nesse sentido, mas esse impacto realmente ocorreu. Deixa eu pedir mais a próxima imagem, por favor. Sem anistia, Bolsonaro preso, contra a ditadura. Parabéns, 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 pessoal. Parabéns, pessoal, parabéns. É um ato bem desmobilizado, mas gera-se desconforto também. Vossa Excelência concorda? Concordo. Poderíamos também considerar uma invasão? Não, nesse caso, até pela desmobilização, a gente vê ali que tinham pouquíssimas pessoas, não parece. Mas se eu estivesse no shopping, me chamaria a atenção, especialmente no sentido que tem faixa, tem pessoas gritando. E, por exemplo, se o senhor estiver em casa e acompanha o Instagram e subir uma notícia de que está tendo um ato dentro do mídia, e provavelmente Vossa Excelência preferiria não ir ao shopping naquele momento. Com certeza. Também. E por que as entidades empresariais, nenhuma fez uma nota criticando o ato dentro do shopping? Estou aqui representando a associação dos supermercados, né? E o shopping, embora tenha lá um supermercado, ela é uma instituição que atende
uma enormidade de lojas, lojas menores, lojas maiores, lojas de multinacionais, lojas de comerciantes menores, e eu creio que, se não colocou, é porque entendeu que realmente não tem havido um prejuízo no sentido, especialmente, do embate, né? O prejuízo em si, e a gente tem dados que comprovam isso, ele existe porque quando você tem, por exemplo, um movimento de qualquer natureza que gera temor à população e ao consumidor, você para de vender, você até restabelecer o trato normal, muitas vezes se isso ocorre numa manhã, o resto do dia praticamente às vezes até se perde. Eu fui lojista, inclusive de supermercado, e tive situações ali no Alecrim de um movimento que ocorreu ali na Avenida 9 e destruiu o meu dia de vendas, porque naquele momento todo mundo correu, foi um corre-corre de gente baixando porta, até imaginando que era algo que podia, nem era, mas que podia ser algo que viesse trazer danos, machucar pessoas, ter saque de produtos, e aí, sem dúvida alguma, gera-se isso. Esse caso, aparentemente, pela imagem, não demonstra que tivesse havendo assim um alvoroço. Mas, às vezes, você está em determinado horário no shopping que nem movimento tem. Eu estive no Midway ontem, por exemplo, que haviam pouquíssimas pessoas. Se isso ocorre numa hora de menos tráfego, naturalmente o impacto também é menor. Eu estava observando, por exemplo, que de todos esses movimentos que ocorreram nos supermercados, que é a nossa área, 3 deles ocorreram, um na semana do Natal, os outros 2 em dezembro, e todos em dia de sábado. Então, sempre são dias de muito movimento, de muito fluxo e de um momento que é o momento natalino. Aí o impacto é muito maior. Então, o que se pode medir numa atitude como essa, se ela vai ser de maior ou de menor impacto, é a questão do momento. É uma hora de pouco movimento, é uma hora de almoço, enfim, são características. Então, considerando todos esses elementos, a gente chega à conclusão de que o ato, por si só, ele não necessariamente é algo antidemocrático, ao contrário, é uma forma de expressão, de participação das pessoas. Eu não posso julgar que ele seja antidemocrático, até porque as instituições do comércio, da indústria e todos nós somos muito sensíveis às questões sociais, né? Se há uma demanda, por exemplo, de fome, ou de educação, ou de saúde pública, reivindicar melhorias é algo natural e as instituições, inclusive, muitas vezes colaboram nesse sentido. O que eu quero deixar muito claro é que, se há ou não um cunho político, democrático ou não, o que mais importa é que há uma invasão numa, digamos, privacidade de um segmento que é produtivo, que tem ali trabalhadores também, né, que tem ali consumidores também, que tem um elenco de pessoas das mais variadas situações, seja de idade, seja de saúde, e que isso realmente impacta e compromete e gera prejuízo às instituições. Vossa Excelência tem informações sobre acordos que foram feitos entre as redes de supermercados e os movimentos de moradia? Por exemplo, o que nós andamos apurando é que, após essas manifestações, nacionalmente falando, foram, na verdade, toneladas de alimentos que foram doados a partir desse acordo entre, digamos, a cúpula do Carrefour com as direções desses movimentos. É do meu conhecimento, inclusive porque as ações... É preciso entender o seguinte, até para que a gente possa fazer uma análise mais correta. O Nordestão, por exemplo, é uma empresa local, né? Então, quando ocorreu isso, sabemos que o Nordestão acionou judicialmente e recebeu, inclusive da Justiça, uma liminar proibindo a proximidade desses movimentos à sua loja. Em um processo civil. Em um processo civil. Civil. Tudo bem. Mas as redes Carrefour e Pão de Açúcar, elas são redes, Carrefour é multinacional, o Pão de Açúcar também, na época, era do Grupo Cassinô, e elas são empresas que elas não têm gestão nesse sentido aqui em Natal. Porém, as ocorrências, as invasões, os movimentos ocorreram em vários estados, em várias cidades diferentes do Brasil inteiro. E no caso do Carrefour, o Carrefour, através de sua matriz, conversou com o movimento e se comprometeu, à época, a doar 20 mil cestas básicas como uma forma de atenuar e ajudar. Esse caso é fato, é concreto, eu tomei ciência, eu conversei com o pessoal do Carrefour. Os demais casos não tenho conhecimento, não. Então, para concluir aqui a minha participação, na verdade, em todos esses atos, não houve nenhuma manifestação violenta, não houve nenhuma quebradeira.
O Nordestão, por ser, né, o do Alecrim, por ser um lugar com maior movimento e ser fisicamente menor, né? Como a mobilização era grande, acabou atrapalhando e causando um desconforto, mas quando a gente vê aí esse conjunto de atividades que acontece no país todo, se conseguiu, inclusive, chegar num acordo para ter doações, e vamos combinar que 20 mil cestas básicas é uma doação muito importante de combate à fome. Considerando, inclusive, mesmo, lembrando que é para todo o Brasil, né? sem Não dúvida, só foi em Natal, sem foi dúvida, para o país sem inteiro. dúvida. É isso, estou satisfeito, presidente. Obrigado. Agradecer ao vereador Daniel Valença. Porém, vereador, eu gostaria de saber se Vossa Excelência, se puder falar agora, tudo bem, senão é importante que encaminhasse para esta comissão. Essas imagens que Vossa Excelência projetou, qual é a fonte delas, dessas imagens? Quem foi que gerou? É do Instagram do movimento MLB. Sim, então as imagens é do movimento MLB, não é isso? É só entrar lá no Instagram Isso, deles, isso. é público. Não, mas como Vossa Excelência apresentou aqui, então eu quero que conste na ata que as imagens elas são do movimento MLB. Não, elas são da página do Instagram do movimento MLB, que é público, Ok, qualquer um pode pronto. acessar. Tá certo. Eu já passo a palavra aqui para o vereador Matheus Faustino, que dispõe do tempo regimental. Boa tarde, senhor Eugênio. Obrigado por estar aqui conosco para esclarecer alguns pontos aqui para a população. Identifica-se, de certa maneira, uma certa organização nesse tipo de invasão. Você concorda? Eu tenho muita convicção que sim, até pela forma hoje dos meios de comunicação digitais, né, a gente vê não só nesse caso, mas jovens, por exemplo, quando querem se encontrar numa festa, num evento, eles se comunicam pelas redes sociais. Fico muito surpreso, eu tenho um neto de 18 anos e às vezes eu vou dizer as coisas a ele e ele já conversou com todo mundo, já sabe para onde vai e que horas vai. Isso é bem comum. Então a gente percebe que a maneira como esses acontecimentos ocorrem tem realmente uma estrutura de comunicação, de organização, de acerto, de horário, de onde vai ser, quanto tempo vai ser. Eu não tenho nenhuma dúvida, até porque a gente assistir esses movimentos, a gente está lá vendo que a grande maioria das pessoas estão com celular, estão se comunicando, estão gravando, estão fotografando, então eu tenho essa convicção. Certo. Levando em consideração isso, você conhece nacionalmente que essas invasões no mês de dezembro são conhecidas como Natal Sem Fome em todo o Brasil? O Natal Sem Fome, na verdade, né, é uma campanha de uma organização não governamental do falecido Betinho, e certamente ela deva ter inspirado, né, tantas outras campanhas com a mesma finalidade. A gente sabe que o Natal, por ser uma data que toca muito o coração das pessoas, basta dizer que quando chega o Natal, os canteiros da cidade ficam cheios de crianças, de idosos, de pessoas pedindo. Então, muito provavelmente, eu creio que a proximidade do Natal e esses movimentos faz com que os movimentos que buscam isso fiquem mais exacerbados ou se organizem mais. Porém, como eu falei, de 4 movimentos, 3 foram justamente em dezembro, que é um período mais crítico de fluxo, de muito movimento, e não necessariamente uma demanda dessa, se fosse procurada, precisaria ser no Natal. Então você afirma que em dezembro as redes de supermercados elas tendem a ter mais clientes, logo mais faturamento. Talvez o alvo seja, nesse período, justamente para ter esse tipo de contrapartida. Eles invadem e, em troca disso, recebem a cesta básica. Um apelo, né, além da data em si, além do 13º salário, que é o mês em que está circulando mais recursos no mercado, e, historicamente, nós sabemos que o mês de dezembro é o mês que mais se vende nos supermercados durante todo o ano. Vende comida, vende bebida, vende tudo, então é o apelo que é feito para esse período. Eu vou pedir aqui para a TV Câmara, se possível, apresentar o segundo print que o vereador aqui do Partido dos Trabalhadores ele colocou para a gente ver aqui na sessão. Senhor Eugênio, foi colocado aqui em questionamento, a respeito dessa foto, se eles estavam ou não obstruindo ali a saída. Mas, por ser uma foto na vertical, observa-se muito bem que no corredor não dá para ver se tem mais gente ali no final do corredor, impedindo as pessoas de entrarem. É possível afirmar que as pessoas que vão entrar por essa porta vão conseguir entrar no supermercado, levando em consideração todas as pessoas que estão ali à frente já, e levando em consideração também que não é possível
olhando essa imagem, afirmar se tem mais pessoas impedindo a entrada no supermercado? A foto é muito subjetiva, de fato. A forma como ela foi mostrada, além de vertical, ela não consegue mostrar a amplitude, né, de todo o espaço que estava sendo ocupado. Eu creio que se aquele ponto ali era um ponto de entrada, ela estaria sim obstruindo, mas do mesmo jeito que ela foi mostrada dessa forma, se ela tivesse sido realmente muito mais ampla, numa horizontal, a gente podia ter mais convicção. Não dá para afirmar, tanto dá para afirmar, são os dois lados aí da moeda, né? Tanto dá para afirmar que não está, como dá para afirmar que está, porque a foto não é conclusiva. Ou seja, fica subjetivo, correto? Fica. Ainda naquela imagem, eu peço para colocar mais uma vez. Foi mencionado, inclusive, por Vossa Senhoria, que no mês de dezembro existe um certo apelo da população, dos próprios movimentos sociais, de se engajarem em campanhas que tragam esse tipo de alimento, de ação para pessoas e para famílias carentes. Observa-se aqui na imagem que a falta de apelo da população é tão grande que uma live produzida por eles tem 3 pessoas assistindo, ou seja, não tem o mínimo de apelo popular. Ainda levando em consideração essas invasões, já procuraram de maneira formal, sem invasão, esses movimentos que praticam esse tipo de invasão nos supermercados, algum tipo de ajuda de cesta básica sem cometer invasão, ou seja, sem esse pressuposto, como a vereadora Camila colocou aqui, de certa maneira criar uma extorsão? Que seja do meu conhecimento, nunca recebi essa informação, nunca fui procurado, quanto membro, inclusive, da associação que participa de reuniões com essas redes, nunca nos foi dito que esses movimentos nos procuraram através da associação ou da própria rede de supermercados no sentido de fazer esse tipo de pleito. Como foi levantado também aqui alguns questionamentos para Vossa Senhoria, que a partir do momento dessas invasões chegou-se a um consenso de que a cesta básica, na casa de 20 mil, foram distribuídas. Só vale ressaltar que isso configurado ao preço da invasão e posteriormente da entrega da cesta básica. Não ao contrário, de que eles procuraram vocês, você aqui respondendo a respeito dos supermercados, procuraram vocês de forma formal, sem invasão, para recolherem essas cestas básicas. Para o público aqui entender, não só os que nos acompanham aqui na galeria, mas aqueles que nos acompanham em casa, é o mesmo, aqui não saindo do tema, mas só para explicar para a população realmente, é o mesmo que os deputados estaduais eles invadissem a governadoria ao preço de só saírem quando a governadora pagar as emendas de deputados. É basicamente a mesma coisa. Senhor presidente, tenho mais 2 perguntas aqui. A sua RN, ou os supermercados que ela representa, chegaram a registrar boletins de ocorrência ou representações formais ou comunicados às autoridades públicas, como Polícia Militar, Ministério Público, Prefeitura? Não. A associação, a SURN, que é a Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte, prontamente, ao tomar conhecimento, conversou com as instituições que sofreram a invasão, na época o Nordestão, depois o Carrefour, depois o Pão de Açúcar, mas esses afiliados nossos nos informaram que eles iriam tomar a iniciativa, já que o fato se dava apenas numa dessas unidades, e aí o que ficou alinhado é que existe uma demanda prevista de esse assunto ainda voltar à pauta, no sentido da associação buscar judicialmente uma garantia de que não haverá invasão em nenhuma unidade filiada à associação, mas não houve realmente formalização de um boletim de ocorrência. Vossa Senhoria citou aqui alguns estudos, eu trouxe aqui, não sei se é do conhecimento de Vossa Senhoria, um estudo da FEComércio, eu acho que todo mundo concorda aqui, inclusive o senhor, que é uma instituição séria, muito técnica e que trabalha muito em prol do desenvolvimento do nosso Brasil com suas representações estaduais. A FEComércio, ela fez um estudo levando em consideração as invasões ocorridas entre 2022 e 2024, aqui na cidade do Natal, levando as proporções e utilizando probabilidades, levando em consideração o tempo que os manifestantes ficaram dentro dos supermercados, levando em consideração também o próprio Nordestão, que teve que fechar suas portas por ser um supermercado um pouco mais reduzido em termos de estrutura, foi levantado pela FEComércio, aqui não é minha opinião, foi levantado pela FEComércio um prejuízo de 3 milhões de reais. Levando em consideração a sua experiência dentro desse ramo, você valida esse estudo da FEComércio, ainda tendo em vista que é uma instituição muito respeitada? A FEComércio tem um corpo técnico, né, de economistas, de especialistas, e basta dizer que quando, por exemplo,
qualquer instituição pública que realiza um carnaval ou realiza um São João, eles nos apresentam quanto isso impactou em crescimento, por exemplo, de vendas, quanto impactou no vendedor ambulante. Então, eles têm realmente algoritmos e técnicas que podem dizer o impacto dessas iniciativas. E da mesma forma que essas iniciativas podem nos dar dados de crescimento de vendas, esses episódios, devidamente calculados, como você mesmo colocou, por peritos, por especialistas, com dados requeridos das empresas afetadas, quanto ele perdeu de faturar naquele período, quanto isso impactou no pós-evento. É muito notório e muito real que essa informação ela seja muito verdadeira. Vossa Senhoria consegue identificar quais movimentos sociais estão por trás dessas invasões a esses supermercados? Se são os mesmos recorrentemente ou se altera algum deles? Não, nesse período agora, desses que a gente aqui está se referindo, basicamente a gente viu no MLB. A gente já teve aí lá, muitos e muitos anos atrás, um movimento muito grave ocorrido aqui no interior do estado, que era o MST. Em supermercados, inclusive, em João Câmara, em outros lugares. Mas nessa situação, só o MLB. Perfeito, senhor presidente, estou contemplado. Senhor Eugênio, Vossa Excelência colocou aqui a questão que gerou desconforto, né? Esses atos, invasões, enfim. E aí foi colocada aqui a questão do crime de extorsão. E aí eu queria ler de novo o caput para perguntar para o senhor se o senhor, enfim, se lhe chegou o relato ou se o senhor concorda de que haveria essa tipificação penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si outrem indevida vantagem econômica, fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. O senhor acha que esses atos podem se configurar como extorsão, ou seja, com a prática de violência ou grave ameaça? A forma como ela é colocada, ela é constrangedora, ela gera tensão. E ela, ao fazer isso, ela meio que cobra que eu faça algo para que não aconteça aquilo. Então, se eu digo assim, ó, eu só saio daqui se você doar, se vocês não doarem, nós vamos permanecer aqui, é a forma de violência, mas não que tenha havido agressão, pancada, nada nessa natureza. E outra dúvida, em relação a todas as empresas, né? A associação tem notícia apenas da ação do Nordestão, e que foi uma ação civil em função de possíveis danos econômicos, não é isso? Exatamente. Perdas econômicas. Exatamente. Ou seja, não foi foi na esfera criminal. Foi por perdas econômicas e foi também, naturalmente, para não gerar o desconforto com o seu consumidor. Claro. Eu tenho que proteger meu cliente. Mas foi uma ação Até civil. onde eu tenho conhecimento, foi cível. Tá ótimo. E nenhum boletim de ocorrência... Não foi feito boletim de ocorrência. Tá ótimo. Obrigado, presidente. Obrigado. De igual modo, o vereador Matheus Faustino pediu para fazer um complemento também. Eu peço, vereador, que passa aí para a gente concluir a oitiva aqui do seu Eugênio. Ok, vou ser muito breve. Levando em consideração isso que a gente levantou aqui, que seria especulativamente uma extorsão, em uma das últimas invasões ao Açaí, uma militante do MLB soltou um vídeo dizendo, abre aspas, depois de 3 horas de negociação, a gente conseguiu arrancar do Açaí 16 mil cestas básicas para o país inteiro. Você não acha que isso configura, de certa forma, uma extorsão? De certa forma? Eu acho que recai na mesma situação, é uma pressão. Né? Se alguém, por exemplo, vou fazer uma má comparação aqui, me ameaça com uma arma, ele pode até não me matar ou não me machucar, mas emocionalmente eu vou ser obrigado a dar aquilo que ele está pedindo. Então, cabe aí uma interpretação, talvez jurídica. Na área jurídica eu não entendo nada e acho que é uma discussão, mas o fato é que houve uma coerção. Agora, se ela for vista como uma agressão ou coisa dessa natureza, eu não sou capaz de julgar. Perfeito, contemplado, senhor presidente. Vem uma provocação aqui, se eu pudesse dizer, me desculpe, mas assim, em dinheiro, quanto custaria ou quanto custa 16 mil cestas básicas? Uma média para atender uma demanda dessa, algo em torno aí entre 100 e 150 reais por unidade, por cesta. Aí 16 mil vezes 150 reais. Entendi. Eu quero agradecer ao senhor, tá certo, mais uma vez, pela sua participação e pela sua contribuição aqui nesta comissão. Muito obrigado. O senhor fica à vontade para permanecer no plenário ou seguir aí as suas atribuições. Quero convidar aqui a senhora
Bianca Soares Evangelista, agradecer também pela sua presença. Seja bem-vinda aqui à Câmara Municipal de Natal. E eu já dando seguimento aqui, informar a Vossa Senhoria que está aqui na condição de testemunha e Vossa Senhoria promete dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Então eu quero passar a palavra aqui para o vereador Daniel Valença, para iniciar os seus questionamentos, sua participação. Boa tarde, Bianca. Seja muito bem-vinda aqui a essa casa. É um prazer dialogar contigo, assim como com o senhor Eugênio. Qual o seu nome, sua idade, há quanto tempo Vossa Excelência luta em defesa do direito à moradia? Primeiro, boa tarde. Eu queria começar a minha fala dedicando ela ao Emanuel Bezerra dos Santos, um militante torturado e assassinado pelos militares durante a ditadura de 64. Eu me chamo Bianca, Bianca Soares, faço parte do MLB há 5 anos e há 4 estou na coordenação do movimento. Bianca, o que te levou a ser militante da luta pela moradia? Primeiro, eu entrei na ocupação com o objetivo geral de todas as famílias, que era não conseguir mais na minha casa, onde era uma casa pequena, com 3 núcleos familiares, onde perdi o emprego e aí não tinha mais condições de manter o pagamento do aluguel. Mas o movimento hoje luta pela dignidade e a moradia, que inclusive hoje o déficit habitacional em todo o nosso país é de mais de 8 milhões de famílias, enquanto temos aí cerca de 11 milhões de imóveis abandonados, sendo inclusive 30 mil apenas aqui em Natal. Então, o movimento faz essa reivindicação, enquanto tem tanta casa sem gente, a gente tem aí tanta gente sem casa. E o movimento acolhe quantas famílias? O movimento hoje em Natal tem cerca de 3 ocupações, algo em torno de 300 famílias organizadas. Por que o movimento realiza ocupações e qual seria a diferença entre uma ocupação e uma invasão? Diferença entre uma invasão e ocupação é que o movimento não entra em espaços ocupados. Invadir é quando você invade de fato. Existe gente no local e você adentra nele, forçando ou expulsando, batendo, como tiveram, inclusive, exemplos no período da engorda, que foram funcionários públicos agredidos, e aí, de fato, é de se considerar uma invasão. Mas, durante esses 21 anos de trajetória do movimento, não houveram nenhuma situação onde o movimento promoveu uma ocupação, seja de imóvel para reivindicar moradia, ou seja em supermercado para reivindicar a alimentação, de violência física. Inclusive, a polícia chega aí em todas as situações, vai lá, conversa com o movimento, e, posterior a isso, vai embora, sem, inclusive, ter nenhum boletim de ocorrência acusando o movimento de nada. Tá bem, sinto-me contemplado, senhor presidente. Em algumas mobilizações de vocês já chegaram a conversar com o gerente, com algum responsável do supermercado, pedindo autorização para fazer algum tipo de manifestação de arrecadação solidária destes alimentos naquele determinado estabelecimento? Os atos nos supermercados são ocupações e são asseguradas pelo direito livre de se manifestar e pelo direito, inclusive, de adentrar em espaços semipúblicos, como é o supermercado. Todas as pessoas têm direito de entrar no supermercado. Sim. O movimento, em nenhum dos atos que promoveu em rede de supermercado, proibiu a entrada ou saída de pessoas ou o próprio funcionamento do supermercado. Agora, alguns dos supermercados tomam a decisão de fechar, é uma decisão da rede de supermercado que não diz respeito ao movimento. Eu não consegui estar satisfeito com a sua resposta a respeito da autorização. Existiu algum pedido prévio, não após a ocupação, eu falo previamente, existiu algum pedido por parte do MLB junto à gerência do supermercado para fazer aquele determinado ato, naquele determinado dia, naquele prazo de horas? A ocupação em imóveis abandonados diz respeito à moradia. A gente vai com o objetivo de permanecer no local e dar uma função social a esse local, que não é dado pelos órgãos competentes.
e, ao mesmo tempo, fazer a pressão para que haja investimento e haja o debate da infraestrutura de habitação das pessoas e própria mobilidade também. Nos supermercados, a gente usa o direito de também entrar no supermercado e fazer essas manifestações. Todos os supermercados, ou a grande maioria, receberam ofício meses antes dos atos em questão, quase todos eles, e não houveram retorno, não houveram retorno de modo geral, todos eles. E aí a gente faz a ocupação um período depois. Eu gostaria só de entender a resposta, porque a gente pergunta uma coisa e está se ampliando em determinadas outras coisas. Mas você me confirma que um mês antes, aproximadamente, é notificado o estabelecimento dizendo que naquele determinado dia haverá aquele ato de manifestação, mesmo não tendo retorno da resposta, não tendo a resposta por parte do supermercado? A sua pergunta foi referente à solicitação. Certo. Todos os supermercados recebem uma solicitação Previamente. de apoio ao movimento de doação de cestas básicas. Em algum tipo dessas notificações, em algum momento vocês receberam algum retorno positivo ou negativo oficialmente dos supermercados? Porque existem diversas campanhas que os supermercados eles fazem doações, mas em nenhum momento vocês receberam uma resposta positiva deles. Os ofícios são deixados em várias redes de supermercado, não necessariamente na que a gente ocupou. E tentamos dialogar tanto localmente quanto nacionalmente com as redes de supermercados. As doações que os supermercados fazem, elas têm subsídio federal. Então, são doações espontâneas. Satisfeito, presidente. Já passo a palavra aqui para o vereador Matheus Faustino. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bianca, você está no MLB há quanto tempo? Cerca de 5 anos. O MLB possui personalidade jurídica? CNPJ? No Estado, não. O Vocês movimento é organizado nacionalmente, hoje, inclusive, presente em grande parte dos estados. Então existe um CNPJ nacional. Sim. E vocês aderem às campanhas nacionais do MLB de invasões ao redor do Brasil? O movimento adere às campanhas de ocupações e de atos reivindicatórios e de denúncia da miséria e da fome que o povo se encontra. Objetivamente, o MLB nacional dá uma ordem de invasão, um planejo de ação de invasão a nível nacional. Isso acontece em várias cidades, inclusive aqui em Natal parou de acontecer após a criação dessa SEI. Nesses atos que são deliberados da nacional, vocês aderem aqui em Natal, sim ou não? Os atos são organizados pelo movimento nacionalmente, sim. Então vocês aderem quando... Os atos de ocupação de redes de supermercados. Então vocês aderem quando vem uma decisão da nacional. O movimento debate e decide fazer seus atos reivindicatórios de denúncia por justamente o povo não ter acesso à alimentação digna, porque cada vez mais os preços aumentam e o salário, por mais que aumente, não tem um aumento real do valor. E por essa razão, o nosso povo se encontra em estado de fome. E por essa razão, o movimento se organiza não só aqui em Natal, como nacionalmente para reivindicar e denunciar essa situação que o povo se encontra. Ok, mas a pergunta não foi essa. A pergunta é se vocês aderem ou não às ações nacionais do MLB aqui no município. O movimento se organiza nacionalmente. Não, a pergunta é muito objetiva. Você falou que o movimento tem representação CNPJ a nível nacional. Eu estou perguntando se quando tem essa ação nacional, se vocês aderem aqui. Por exemplo, teve invasão recentemente, inclusive essa última que vocês fizeram no Açaí de São Gonçalo do Amarante, houve invasões em Salvador, houve invasões também em Recife, e vocês aderiram aqui. É público e notório já isso, mas eu peço que você não fuja da pergunta e responda categoricamente de maneira objetiva se vocês utilizam ou não. Fiquei em dúvida, onde foi o último ato do movimento? Aqui? Foi repercutido que vocês invadiram o Açaí da Zona Norte, que fica registrado no município de São Gonçalo. Mas o ponto é, se vocês aderem às ações da Nacional, que possui entidade jurídica, que seria o CNPJ que você mencionou aqui na Nacional. Como eu já respondi pela terceira vez, o movimento se organiza nacionalmente. E aí, como, inclusive, vereador da cidade de Natal, devia conhecer melhor os limites da cidade, porque o Atacadão está localizado em Natal. Está localizado, apesar de estar na Zona Norte, na região de São Gonçalo do Amarante. Mais uma vez, senhor presidente, até peço para que a gente seja mais produtivo, a pergunta não está sendo respondida de maneira objetiva.
se Vossa Senhoria quer vir para cá fazer um certo discurso demagogo e aqui tentar ludibriar a população, aí você se elege, Senhor presidente, ganha eu votos, acho que não e é, depois, não é e depois, interessante eu haver não atrapalhei, adjetivação senhor da presidente, eu não atrapalhei testemunha, ninguém nas minhas presidente. perguntas. Está havendo adjetivação da testemunha, presidente. Não. Vamos lá, maneira objetiva. Foi colocado que o MLB Nacional tem CNPJ. Ponto. Vocês praticam ações nacionais. Ponto. Quando vem essas ações nacionais, vocês aderem aqui no município? Sim ou não? É simples a O resposta. movimento se organiza de forma nacional. Mas não tô Logo, debate, tanto no Estado quanto nacionalmente, as ações que vão desenvolver ou não. O movimento se organiza de forma coletiva e nacionalmente. Você consegue se ouvir que você não está respondendo o que eu perguntei? Você está respondendo a uma coisa completamente diferente? Eu estou perguntando objetivamente se vocês aderem às ações. Não estou perguntando se vocês discutem, se vocês se organizam, se vocês... Não estou perguntando isso. Estou perguntando se vocês aderem às ações nacionais ou não. É uma pergunta muito simples e objetiva. Sim ou não? Estou lhe respondendo. O movimento se organiza de forma nacional. Ok, então, sem respostas para isso, tentou fugir. Aí o senhor pode perguntar para qualquer pessoa aqui se foi respondida ou não a pergunta, porque aí se tem um Não, problema mas aqui eu sou o relator, eu entendimento- faço as perguntas e eu digo se se foram tem um problema respondidas de ou não. entendimento seu, Senhor aí presidente, é vai mais ficar pessoal. atrapalhando a testemunha as perguntas? Como eu mencionei, se você quer fazer discurso, você se elege, ganha votos, e aí você consegue entrar nessa casa aqui e fazer o discurso que você quiser. Qual a sua fonte de renda atual? Vivo de doação. Sou moradora da ocupação Emanuel Bezerra e sobrevivo, assim como boa parte da população da cidade de Natal, com bicos extras e doações. Certo. Você acha que as doações que você recebe, os bicos que você faz, corresponde a alguém ter um iPhone 15? Eu não tenho um iPhone 15. Eu vou pedir para subir nas minhas redes sociais o iPhone 15 que a Bianca estava portando e gravando aqui quando eles vieram fazer um ato na frente da Câmara dos Vereadores. Bom, Se o senhor identificar esse telefone aqui como um iPhone 15, aí eu concordo é com muito fácil você trazer um outro telefone agora. Senhor presidente, senhor presidente, tendo interrupção na hora da fala do vereador. Eu peço, a gente já deu ênfase aqui no início, então eu peço que o pessoal a gente possa se comportar de maneira que não prejudique os trabalhos. Então, vamos dar aqui o direito, tanto do relator fazer as perguntas, como da pessoa, da Bianca também, responder aqui o que está sendo... E a gente pede, sim, respeito e que possa as coisas caminhar de forma tranquila. Como você descreveria a sua relação com o governo do Estado? A minha relação com o governo do Estado é como qualquer movimento pessoal nenhuma, não tenho envolvimento com o governo do Estado, mas enquanto movimento de reivindicatória para que o governo do Estado cumpra o seu papel para qual foi eleito, assim como essa Câmara Municipal também deveria cumprir o seu papel para qual foi eleito, que é para falar em nome do povo pobre da cidade e defender os direitos desses, não dos ricos e dos empresários. Com toda certeza, por isso que eu estou aqui defendendo o interesse popular. Bom, você conhece a empresa Araruana Turismo? Não. Não? Sua relação com o governo do Estado parece ser amigável, mas não tem grandes ligações, pelo que você especulou aqui, correto? Você foi candidato na eleição passada, 2024? Sim, pela Unidade Popular, pelo socialismo. Partido que construo. Você tem conhecimento que as eleições existe um período para você fazer campanha, certo? Aproximadamente 45 dias. Anterior a isso, é considerado pré-campanha, que é o momento que você conversa, mostra suas propostas, mas não necessariamente, ou melhor, você não pode pedir voto porque você está incorrendo em crime. Eu estou com uma ordem de pagamento aqui que eu vou pedir para a TV Câmara passar no telão, para a gente mostrar aqui a relação da Bianca com o governo do Estado. No dia 25/4 de 2024, ou seja, um período de pré-campanha, a senhorita que está aqui ao meu lado, Bianca Soares Evangelista, em abril de 2024, teve uma passagem paga no valor de R$ 4.400 para São Paulo e depois um retorno para Natal, pago pelo Gabinete Civil da Governadoria do Estado. Peço para passar no telão. Então, está dando problema técnico na TV Câmara? Engraçado, justamente agora, né? Tudo bom. Ok. Eu peço então para
Eu peço, então, para a assessoria da casa imprimir várias folhas dessas para mim distribuir para os membros aqui da mesa, para a própria Bianca, e distribuir também, se a imprensa estiver aqui, para a imprensa. Mas, já que ela está aqui do meu lado, eu vou pedir passar aqui para ela, só para ela reconhecer se isso aqui realmente é o nome dela. As passagens solicitadas ao governo do Estado é um direito de todo o movimento social. Achamos, inclusive, para isso que serve as entidades públicas, para também apoiar o direito dos movimentos sociais de construir, inclusive, essa viagem em específico. Se o senhor, assim como buscou o extrato, buscar a solicitação, data uma reunião nacional que debateu, inclusive avançou no programa, na contratação do programa Minha Casa Minha Vida, entidades em que o movimento contemplou, não só aqui em Natal, como em outros 4 municípios, e aqui em Natal, mais especificamente, a construção de 140 unidades habitacionais, e achamos que, assim como todas as entidades, né, todos os representantes, senador, governadoria, os próprios vereadores acham importante e necessário estarem presentes na entrega desses habitacionais, um habitacional que é uma conquista dos movimentos sociais, que é um programa federal, que tem como objetivo promover a autonomia do movimento, inclusive debater onde essa moradia vai ser construída. Achamos também necessário que o governo, o próprio município também contribuam para que essas políticas habitacionais também sejam efetivadas. O Entidades, por ser gerenciado pelo movimento, apresenta diversas dificuldades. E, nessa data específica, estava o MLB nacionalmente debatendo com assessoria jurídica, com apoio das universidades em vários estados onde tem trabalho do movimento, para poder garantir a contratação dos residenciais, somando aí uma quantia de cerca de 1.000 unidades habitacionais de interesse social em áreas centrais, ou áreas onde as famílias já estão morando, diferente muitas vezes do que é visto e do que é implementado no Minha Casa Minha Vida FA, que coloca as famílias cada vez mais para longe de seu local de origem, muitas vezes à margem da sociedade, mais longe do centro e mais longe de onde foram criadas e de onde têm seus trabalhos. Ok, senhor presidente. Muita coisa genérica, pouca resposta objetiva. No final do dia, essa passagem aqui, em ano de eleição, ela sendo pré-candidata a vereadora aqui no município de Natal, pago pelo governo do Estado, isso para mim fica muito claro o que significa. Mas ainda levando em consideração essas mesmas passagens, tem outra aqui de agosto, é bom que a gente está com tempo, nossa testemunha aqui gosta de ser prolixa, não tem problema, eu estou bastante paciente aqui, posso ir até meia-noite. Tem outra passagem aqui, ó, de agosto, dia 13 de agosto de 2024, valor de 3.592. Mesma trajetória. Natal, São Paulo. Pode explicar para a população o que você foi fazer lá, com dinheiro público? O programa Minha Casa Minha Vida Entidades foi lançado em 2022. E, desde então, o movimento vem se organizando nacionalmente e com articulações de aliados, como alguns setores da universidade, de assessoria técnica, para garantir a contratação desse residencial e a elaboração das etapas exigidas pela Caixa para essa contratação. Dentro desse processo, por ser um movimento que não tem financiamento antes, pelo próprio programa, né? Não dá financiamento para essas etapas antes da contratação, para iniciar o processo de construção do projeto, o movimento precisa garantir a articulação e o debate nacional para garantir, inclusive, que o residencial seja contratado e que cumpra o seu objetivo, que é um programa federal de garantir moradia popular para as pessoas sem teto. E aí, da mesma forma que anterior, se você também buscar, assim como o extrato, a solicitação do movimento vai encontrar a justificativa da solicitação no próprio ofício. Ou seja, mais uma vez, a resposta genérica, não falou objetivamente o que foi fazer, qual reunião foi, qual congresso, qual departamento, qual secretaria, enfim, o que ela foi fazer de maneira objetiva lá
em São Paulo pago com dinheiro público. É muito fácil a gente enviar um ofício para requerer uma passagem, até para ter algo formal. O governo do estado não vai pegar 5 mil, pelo menos eu tendo a acreditar que não vai fazer isso, né? Pode fazer isso com dinheiro em espécie, que eu não duvidaria. Mas Podemos não vai. debater Não, aqui eu posso terminar minha cada pergunta, etapa senhor do- presidente? Então eu acredito que o governo do estado não faria isso. Calma, eu vou falar para você, não precisa vincular não. Vai ser disponível, vai passar no telão. Inclusive, essa próxima aqui, eles erraram ali, é aquela que está no telão. Passagem em abril na pré-campanha, passagem em agosto e agora um em novembro. Todas até agora foram para ver a situação de Minha Casa Minha Vida, não objetivamente qual o congresso, qual secretaria, enfim, qual órgão isso foi ser debatido. Em novembro, mais uma passagem, como vocês podem ver que estava passando ali no telão. Essa aqui é a mais cara, de R$ 5.083,15. Mais uma vez, em 2024, a senhorita Bianca Soares indo debater Minha Casa Minha Vida. Eu não vou perguntar o que você fala, que você vai falar a mesma coisa, então eu já percebi que você é um especialista em Minha Casa Minha Mas Vida posso com investimento. responder, Senhor professor? presidente, imagino que você seja um especialista em Minha Casa Minha Vida, em direitos de habitação e etc. Levando em consideração isso, você sabe quantas obras não foram realizadas no primeiro PAC? Como agora eu posso responder, né? Eu A fiz a gente pergunta. pode passar o dia inteiro debatendo sobre cada etapa do programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Se o senhor tiver a oportunidade de ler o edital do Minha Casa Minha Vida Entidades, vai perceber que tem um longo processo de várias etapas, habilitação do movimento, de reconhecimento, reconhecimento inclusive da própria prefeitura de que o terreno que o movimento está solicitando existe, a solicitação do imóvel, o debate de como vai ser construído, quantas unidades cabe, e cada processo desse, apesar de eu não ser especialista, a gente se reúne nacionalmente com o auxílio das assessorias, como eu falei, para poder, inclusive, garantir, e aí não só com os meus conhecimentos, mas com o conhecimento de pessoas formadas em arquitetura e com a experiência de outros estados, inclusive no próprio programa, para poder garantir a contratação nos outros estados. Tá bom, mais uma vez não respondeu objetivamente o que eu perguntei se ela sabia o déficit das Minha Casa Minha Vida no primeiro PAC. Por juntar as obras paradas junto com Minha Casa Minha Vida, são mais de 180 mil. Muito me estranha, um investimento de quase R$ 14 mil. Eu não sabia um dado tão pertinente.